Graça e paz, amados irmãos. Eu sou o pastor Diego Penha e hoje, nosso estudo de doutrina, eu gostaria de dar uma breve olhada com os irmãos no Catecismo de Heidelberg. Nós vivemos, meus irmãos, tempos difíceis, vivemos dias maus e a primeira pergunta do Catecismo nos leva a refletir sobre algo muito importante. Esses dias de angústia, em que esse coronavírus tem ceifado a vida de milhares de pessoas e, de certo modo, as pessoas têm sido oprimidas, não podem mais trabalhar, não podem mais viver uma vida tranquila, normalmente, o seu dia a dia, seu trabalho com sua família. Tantas limitações foram impostas decorrente de tudo isso. E eu vejo muitas pessoas perderem a esperança nessa vida, perderem o fundamento. E eu me lembro então do Catecismo de Heidelberg, a primeira pergunta que diz: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? E a resposta é exatamente esta: o meu único fundamento é meu fiel Salvador, Jesus Cristo. A Ele pertenço, em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, eu não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado Santíssimo, ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra, ajuda-nos a compreender, Senhor, este ensino tão glorioso decorrente das Tuas sagradas Escrituras, ó Pai, e que trazem um alento para a nossa alma, um consolo para o nosso coração turbado, em meio à crise que vivemos. Ajuda o Teu povo, Senhor, traz esperança à Tua igreja, conforto, paz. Consola esses irmãos, ó Deus, que estão enfrentando tantas dificuldades, Senhor. Ajuda-nos a nos lembrar hoje, Pai, o nosso único fundamento, Pai, na vida e na morte. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós poderíamos resumir, né, toda a resposta a essa pergunta do catecismo é: o meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. É Ele, é o Senhor. A minha vida pertence a Ele, a tua vida, meu irmão, pertence a Cristo. Você não foi lançado fora. Sua vida está nas mãos do Senhor. Aqueles que Ele comprou com o seu sangue, aqueles que o Pai lhe deu, Cristo disse: eu jamais lançarei fora. E vejam, irmãos, Ele não mudou. Às vezes a gente olha para a vida, olha para as circunstâncias, os problemas que estamos vivenciando no mundo e pensamos, somos tentados a pensar que parece que a vida perdeu rumo, perdeu controle, as coisas estão, o mundo está um caos, o mundo virou de cabeça para baixo. Eu ouvi isso até mesmo de uma pessoa ímpia, meu irmão, dizendo: o fim está próximo, pastor. Cristo já está voltando porque o mundo está de cabeça para baixo. Vamos ver, irmãos, alguns textos, então, a base para essa resposta do catecismo, de que a nossa vida, o nosso fundamento, a nossa base, o nosso alicerce está nele, está em Cristo. 1 Coríntios 3, 23 diz assim. Abra sua Bíblia comigo e me acompanhe nos textos que nós vamos ver. 1 Coríntios 3, 23 diz: e vós de Cristo e Cristo de Deus.
Deus estava dizendo, vós sois de Cristo, você pertence a Ele. Se você olhar também Tito 2,14, Tito 2,14 diz assim, o qual a si mesmo se deu por nós, veja, falando de Cristo novamente, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sua vida pertence a Ele, você foi remido e você tem um propósito, é ser um povo zeloso de boas obras, um povo exclusivamente dele. Romanos 14, meus irmãos, também diz o seguinte, veja comigo, Romanos 14, 8, diz assim, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. 1 Tessalonicenses, veja, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 9, diz o seguinte, versos 9 e 10, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Se você olhar também 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 19 ao 20, diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, você não pertence a si mesmo, eu não pertenço a mim mesmo, o meu corpo, minha alma, minha vida pertence a Cristo. Com o seu precioso sangue, Ele pagou pelos meus pecados, diz o texto. Se você olhar também 1 Pedro, veja comigo 1 Pedro 1, 18 e 19, texto que já temos meditado, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostem resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Em 1 João, irmão, no capítulo 1, verso 7, diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 2, também, versos 2 e 12, diz assim, o verso 2 diz, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E o verso 12 diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome, por causa do nome dele. Ele perdoou todos os nossos pecados e ele me libertou de todo o domínio do diabo. Agora veja também João capítulo 8, o Evangelho de João agora, capítulo 8, verso 34 a 36. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja, ele me libertou do domínio do diabo, da escravidão, e agora ele me protege de tal maneira, sem a vontade do meu Pai do céu, eu não perderei nenhum fio de cabelo da minha cabeça. Veja o que diz a Hebreus 2, 14 a 16, diz, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou para que sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, a mim, a você. Em 1 João 3,8, irmão.
Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E ele de fato fez isso. João capítulo 6, agora, capítulo 6, o verso 39, diz o seguinte: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 10, se você avançar um pouco a sua Bíblia, o verso 27 a 30, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Segunda Tessalonicenses, meu irmão. Veja aí, capítulo 3, verso 3. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Ele nos livrará, meus irmãos. Veja comigo também 1 Pedro 1,5. 1 Pedro 1,5 diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Também Mateus 10, 29, meu irmão. Mateus 10, 29 diz: não se vende 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O Senhor guarda, o Senhor livra do maligno, Ele guarda a sua vida e Ele tem um controle. Ele não deixa até nem mesmo que um fio de cabelo da sua cabeça caia sem que seja a permissão dele. O Senhor continua reinando, meu irmão. Ainda que a nossa vida pareça um caos, o Senhor continua reinando em seu trono celestial. Agora veja também Lucas 21, verso 18 diz: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, ainda consoante o mesmo texto, né? Corroborando o mesmo texto que nós vimos em Mateus. Veja agora Romanos 8, 28. Diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso nos faz refletir, meus irmãos. Veja, tudo que acontece, todas as coisas cooperam para o bem. Ainda que não entendamos, ainda que a gente não compreenda muito bem, às vezes, algumas dificuldades que passamos na vida. O Senhor sabe exatamente o que está fazendo, Ele rege toda a história, Ele governa para todo sempre. Veja também Romanos 8, o verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Veja comigo mais alguns textos. 2 Coríntios 1, 22 diz assim: que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios 5, verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Fomos selados com esse Espírito de Deus e nós seremos guardados, meu irmão, até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade dele. O seu Espírito habita em nós e testifica que nós somos dele, somos o seu povo. Romanos 8,14, veja comigo. Romanos 8,
O verso 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E veja também 1 João 3, nosso último texto. 1 João 3, verso 3 diz: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E por isso, o Espírito habita em nós, nós somos dele, ele nos garante a vida eterna e ele me torna disposto a viver para ele. Nós somos guiados, todo aquele que tem o Espírito de Deus é guiado a toda a verdade, é guiado pelo Senhor e vive para ele agora de todo o coração. Não se esqueça disso, meu irmão. O teu único fundamento na vida e na morte é Cristo. Se nós vivemos, vivemos para Ele, e se formos morrer, que morramos para Ele. A nossa vida pertence a Ele, a nossa esperança é Ele, é o Senhor Jesus Cristo. Não perca essa esperança. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, bendito, abençoa a Tua igreja, Senhor, traz paz ao coração da Tua igreja, ajuda a enfrentar, Senhor, os desafios da vida, Pai, com perseverança e com fidelidade ao Senhor, Pai. Que nós possamos nos alegrar no Senhor, Pai, a despeito de nossas angústias, dificuldades, crises. Ó Senhor, abençoa Teu povo, traz paz ao coração turbado, alegria, regozijo no Teu Espírito Santo, é o que nós rogamos. Lembra-nos, ó Deus, do nosso único fundamento, razão do nosso viver, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.